No começo, The Boys era sobre o poder e o que ele faz com as pessoas. Os heróis não eram exemplos de bondade. Eram produtos, estrelas de TV, propaganda ambulante. A série mostrava o quanto o ser humano é perigoso quando tem poder demais e ninguém para dizer não. Nas HQs, isso era claro, todos eram corruptos, ninguém era santo, a crítica era para todo mundo, não tinha lado certo nem vilão ideológico. Mas quando The Boys virou série, isso começou a mudar. A história que antes mostrava o caos virou discurso. Agora parece mais preocupada em passar uma mensagem política do que em mostrar a verdade humana por trás dos heróis. O resultado? A série perdeu parte do que a tornava tão poderosa, a dúvida. A dúvida sobre quem somos, o que faríamos com poder e até onde iríamos para conseguir o que queremos. Quando a crítica toma lado, o público deixa de pensar e começa só a concordar ou discordar. Nas HQs, The Boys era uma bagunça moral, todo mundo era um pouco podre, o foco não era quem tá certo, e sim mostrar que ninguém tá 100% certo quando tem poder demais. A Vault não representava uma ideologia, representava o sistema que transforma tudo, até o heroísmo, em marketing. E isso era o que fazia a história tão boa. Você assistia e se sentia parte da crítica, porque dava pra ver que o problema não era eles, era nós. A humanidade inteira tem essa vontade de mandar, controlar, aparecer, e The Boys mostrava isso de forma escancarada, cruel e genial. Mas com o tempo, a série começou a escolher lados, começou a apontar o dedo para grupos específicos, começou a virar um reflexo da vida real, mas de um jeito raso, sem a ambiguidade que fazia a gente pensar. A crítica, que era para todo mundo, virou um time. E o público, sem perceber, começou a torcer, não a refletir. A política tomou conta, e o que era sátira virou sermão. E quando a série te diz o que pensar, ela para de te fazer sentir. A melhor forma de entender o que aconteceu é olhar os dois extremos da série, Starlight e Homelander. Starlight é o símbolo da esperança. Ela entra no grupo dos super-heróis acreditando que pode mudar o mundo, que o bem ainda existe, mas logo percebe que o bem ali é uma marca, não uma virtude. O sorriso tem dono, o discurso tem roteiro e o uniforme tem contrato. Ela continua tentando fazer o certo, mas o mundo dela transforma bondade em produto. Homelander, por outro lado, é o oposto completo. Ele é o herói perfeito. Bonito, patriota, carismático, mas vazio por dentro. Não acredita em nada além de si mesmo. Ele é o retrato da vaidade humana no topo da pirâmide. E o que o torna perigoso é justamente isso. Ele não quer ser amado, ele quer ser adorado. Nos quadrinhos, os dois representavam extremos da natureza humana, mas na série, eles viraram bandeiras políticas. Starlight agora é o lado certo, o símbolo da resistência. Homelander é o lado errado, o símbolo da corrupção e do fanatismo. E isso empobrece o debate, porque na vida real, ninguém é só bom ou só mal. A força da história estava no meio, e esse meio se perdeu. Gen V leva esse problema para outro nível. A ideia é boa, mostrar jovens descobrindo seus poderes e enfrentando traumas, injustiças, identidades, mas a execução cai na mesma armadilha. Tudo parece feito para representar algo, não para sentir algo. Os personagens não conversam, discursam. As cenas não exploram dilemas, explicam mensagens. E assim a história perde o que o universo de The Boys tinha de melhor, o desconforto. Aquela sensação de, cara, eu entendo o vilão e isso me assusta. Gen V transforma rebeldia em discurso pronto. Quer mostrar revolta, mas parece preocupada em ser aceita. É uma geração de heróis que gritam contra o sistema, enquanto o streaming lucra com o grito. E a série parece não perceber a ironia disso. A mensagem é boa, mas vem mastigada. A crítica é válida, mas vem empacotada. E o espectador sente que está assistindo uma aula, não uma história. O problema não é falar de política, é esquecer de contar uma boa história enquanto fala. O público não se cansou da política, se cansou da falta de sinceridade. As pessoas não querem ouvir sermão disfarçado de entretenimento, querem se ver na tela, com erros, dúvidas, fraquezas, e The Boys fazia isso perfeitamente. Até começar a dividir o mundo em mocinhos e vilões. Antes, você assistia Homelander e pensava, caramba, será que eu faria igual se tivesse o poder dele? Agora a série te diz,
Olha como ele é o vilão, olha como ela é a heroína. E pronto, acabou o espelho, ficou só a vitrine. A força da arte está em te deixar desconfortável, em te fazer questionar, não apenas concordar. Mas quando tudo vira bandeira, o público deixa de sentir e passa a torcer. E uma história que faz você torcer é divertida, mas uma que faz você pensar é inesquecível. A horrível política em The Boys e Gen V não é o fato de falarem de política. O problema é o jeito como falam, porque política sempre fez parte das histórias. Toda escolha, todo discurso, todo herói que se levanta já está tomando um lado. Mas o que antes era reflexão virou pregação. A série deixou de mostrar o mundo como ele é para tentar dizer como ele deveria ser. A queda não foi nos efeitos, nem no elenco, nem na fotografia, foi na alma. The Boys perdeu a coragem de deixar o público tirar suas próprias conclusões. Antes, a série te deixava desconfortável, te fazia olhar pro espelho e pensar: e se eu tivesse o poder do Homelander, será que eu seria melhor? Hoje, ela te entrega tudo pronto, como se dissesse: olha, esse aqui é o errado, esse aqui é o certo. E pronto, acabou o mistério, acabou o debate. O mais triste é que os personagens ainda são incríveis. Luz Estrela ainda é o coração da série. Ela representa quem ainda acredita na bondade mesmo cercada de sujeira. Capitão Pátria continua assustador. Ele mostra até onde vai alguém que confunde amor com admiração. Mas o mundo ao redor deles mudou. Em vez de explorar a dor humana, a série parece mais preocupada em provar um ponto. E quando a arte começa a querer convencer, ela para de fazer sentir. A verdade é que The Boys foi criada para expor o lado podre do poder, qualquer poder, político, religioso, midiático, moral. Só que agora ela parece ter se encantado com o próprio discurso. Esqueceu que o poder também está em quem acha que está certo demais. E aí está o perigo. Quando a crítica começa a se achar pura, ela vira o mesmo tipo de arrogância que dizia combater. O público sente isso, porque o público não é burro. Ele percebe quando a série quer dialogar e quando quer doutrinar. E ninguém quer ser doutrinado enquanto assiste algo para pensar, refletir, sentir. A gente quer arte que nos questione, não que nos ensine o que já sabemos. Queremos ser provocados, não guiados. Queremos um espelho, não um dedo apontado. The Boys era esse espelho. Era a lembrança de que dentro de todo herói existe um vilão adormecido. Era a coragem de dizer que até quem quer mudar o mundo corre o risco de se corromper tentando. Mas quando o roteiro começa a separar quem é puro e quem é sujo, a história perde a verdade, porque a verdade é que todos somos um pouco dos dois. No fim, a horrível política não é sobre esquerda ou direita, mocinhos ou vilões. É sobre o medo de ser sincera. A série tinha coragem de mostrar que o ser humano é frágil, ganancioso, contraditório e por isso mesmo fascinante. Agora parece que ela tem medo de ofender, medo de errar, medo de ser mal interpretada, mas a arte que tem medo não muda ninguém. O público não quer que The Boys volte a ser apolítica, quer que volte a ser honesta, a mostrar o que somos, não o que deveríamos ser, a lembrar que o herói é humano e que o vilão também tem um motivo, porque o que sempre fez essa série ser tão boa foi justamente isso, mostrar que a linha entre o bem e o mal é tão fina quanto um sorriso na frente das câmeras. E se The Boys voltar a lembrar disso na última temporada, se voltar a abraçar a dúvida, o desconforto e a honestidade brutal, a luz vai brilhar de novo. Mesmo em meio ao sangue, à sujeira e ao caos, vai ter verdade. E a verdade, por mais feia que seja, é sempre o que mais falta na ficção e no mundo.